O tema da mensagem de hoje é livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo... Nós vamos ler do 9 ao 13, mas o versículo que nós vamos nos dedicar aqui na exposição é o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Você pode baixar uma Bíblia no seu celular, é bem fácil, tem vários apps da Bíblia. Você pode ler aí do lado de alguém, você pode ouvir. Você pode ler aqui também na frente para projetar o texto. Fica tranquilo, é para você poder prestar atenção no texto. Mas é um texto super conhecido. Independente de práticas e experiências e tradições religiosas, como nós estamos num país maciçamente cristão, eu acho que é um texto que a grande maioria, desde pequeno, conhece. Alguns conhecem muito bem, até decor, mas você vai estar familiarizado com ele. Quero ler com você o Pai Nosso. Então, Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso que você vê entre parênteses, toda vez que você encontrar alguma coisa entre parênteses ou entre colchetes, em algum texto da Bíblia, é porque nos melhores manuscritos ou nos manuscritos mais antigos você acaba não encontrando esse fragmento. Mas numa outra grande maioria de manuscritos da Bíblia você vai encontrar. Então, como não tem nos mais antigos, geralmente eles põem entre parênteses. Então, essa parte final, que é uma doxologia, um louvor à glória, à honra a Deus, não tem nos manuscritos mais antigos. Foi omitido. Só uma explicação. Então, queridos, nós encerramos hoje a exposição do Pai Nosso. Nós estamos aqui estudando o Pai Nosso, frase a frase, detalhe a detalhe, para a gente entender o que significa e o que a gente está falando quando a gente está orando o Pai Nosso. Então a gente veio aí vários domingos estudando isso e hoje nós estamos encerrando a exposição, do Pai Nosso. Também estamos encerrando hoje, juntamente com o final do Pai Nosso, uma faixa de ensino dentro do Sermão do Monte, onde Jesus dedicou-se a falar e a ensinar sobre a piedade cristã. Piedade cristã, ou uma vida piedosa, nada mais é de que a vida de intimidade ou de devoção que todo cristão, ou toda pessoa que quer seguir Jesus deve e precisa ter. Tudo que envolve o seu relacionamento com Jesus e com Deus compõe a piedade cristã. Tudo que ajuda a conhecer mais a Deus, todo rito, todo hábito, toda prática, isso compõe a piedade cristã. A gente pregou sobre isso, até a caridade entra aqui. Então, a gente está estudando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem subdivisões. E a gente está estudando a subdivisão que ensinava sobre a piedade, sobre o relacionamento de intimidade com Deus, princípios que regulam isso. E ainda dentro da piedade cristã, a gente se dedicou aqui um tempo à oração, que é uma prática da vida piedosa. E depois, ainda viemos para dentro da oração do Pai Nosso, que estamos encerrando hoje. Mas indo direto ao ponto, hoje nós vamos falar sobre a sexta e última petição que é feita na oração do Pai Nosso. Dentro da oração do Pai Nosso nós temos 6 petições. E hoje nós vamos falar da sexta e última petição, que está aí no versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, partindo
partindo do ponto, nós estamos falando de oração, explicando aqui a oração do Pai Nosso. Partindo do ponto de vista que orar nada mais é do que conversar com Deus. Quem ora aqui? Você conversa com Deus? Todo mundo aqui conversa com Deus de alguma maneira? Então orar nada mais é do que conversar com Deus. E conversar ou dialogar é a coisa mais fundamental para um relacionamento, concorda comigo? Se não houver diálogo ou conversa, uma comunicação num relacionamento, ali não tem um relacionamento, ali não tem um relacionamento saudável. Então o conversar é algo super importante no relacionamento. E a oração é conversar com Deus. Então orar é relacionar-se com Deus. Orar é relacionar-se com essa pessoa maravilhosa que se tornou conhecido a todos nós através de Jesus Cristo. Mas orar é relacionar-se com Deus, eu estou falando aqui de relacionamento, mas não quero falar de um simples relacionamento. O relacionamento com Deus, ele não é igual a outros relacionamentos que nós temos na vida. Relacionar-se com Deus por meio de Jesus Cristo é a coisa mais fundamental e mais importante em toda a nossa existência. Quero que você saiba disso, entenda isso e aceite isso. É a coisa mais importante, mais fundamental na existência de qualquer pessoa. Relacionar-se com Deus é uma questão, em última instância, de vida ou morte. Seu destino eterno depende de você relacionar-se com Deus. Não só o seu destino eterno, que já começa agora, depende disso, mas também a sua vida. A sua vida aqui e agora, e tudo que envolve ela, também depende do relacionamento com Deus. Pois a verdadeira humanidade, as verdadeiras qualidades que fazem de você um ser humano interessante, um ser humano de qualidade, um ser humano pleno, só floresce, só é alcançada a plenitude através do relacionamento com o Criador. Sem o relacionamento com o Criador, você não floresce na sua potencialidade, na sua humanidade. E com isso você vai ter as suas relações e a sua história de vida e a sua trajetória aqui empobrecida. Então, não é só o seu destino eterno, mas também o seu aqui e agora. Depende do seu relacionamento com Deus. Aqueles que entendem isso, que tiveram seus olhos iluminados e abertos para essa verdade, através de Jesus, essas pessoas buscam ser pessoas piedosas, buscam desenvolver hábitos e práticas que aproximam de Deus, buscam ter mais relacionamento com Jesus. Mas é bem verdade que tem também aqueles que não estão nem aí para esse relacionamento. Tem muitas pessoas que tudo é mais importante, não querem saber de Deus. Tem ainda talvez um outro grupo que até considera Deus, que Deus tem até um certo valor e algum lugarzinho na prateleira da vida, mas com certeza não é prioridade. O ponto é que a vida de todo ser humano, para o bem ou para o mal, será marcada pela falta ou pela presença de Deus ou de Jesus na vida das pessoas. Então, essa relação que é desenvolvida, que é cultivada pela oração, é uma oração super importante, é um relacionamento, fundamental, super importante. E por ser um relacionamento super importante, de vida ou morte, Deus não deixou os critérios, os regulamentos, as normas, os princípios que regulam esse relacionamento nas nossas mãos. Porque quase tudo que a gente toca apodrece. Tão fundamental e central é esse relacionamento que Deus estabeleceu os princípios onde esse relacionamento floresceria, teria sucesso e onde de fato nós encontraríamos as riquezas da vida espiritual. É de Deus que vem os princípios que regulam, não de nós.
E aí que entra a oração do Pai Nosso. Jesus não estava ensinando apenas uma reza, que você repete no velório, que você repete num culto de Santa Ceia, talvez antes de dormir, num momento que você está desesperado. Jesus não estava ensinando simplesmente uma reza para ser repetida. Se oração é relacionamento, Jesus estava ensinando um modelo, não um modelo. Jesus estava ensinando o modelo para nos relacionarmos com Deus segundo as normas de Deus, que é o único jeito de ter sucesso no relacionamento com Ele. Jesus estava ensinando o modelo. Jesus estava ensinando, por assim dizer, o caminho das pedras, gente, para a gente ter acesso a essas riquezas espirituais que nós encontramos em Cristo, através da oração do Pai Nosso. Você gostaria de conhecer mais a Deus? Quem gostaria aqui de conhecer mais a Deus, ou conhecer Deus de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira que fosse preenchendo os vazios, fazendo as coisas fazer sentido na vida? Quem gostaria de ter um conhecimento maior de Deus? Obrigado aí até pela imposição da voz, isso aí. Quem aqui gostaria de alegrá-lo e desenvolver uma amizade profunda e significativa com o Pai? Então, pratique a oração. Amém? Mas não de qualquer jeito, gente. Não de qualquer jeito. Porque se a gente fazer da nossa maneira, sabe o que acontece? Eu não sou Deus, mas eu conheço as minhas orações, eu ouço orações. As nossas orações são extremamente antropocêntricas. As nossas orações são extremamente centradas em nós mesmos. A nossa preocupação não é ouvir Deus, não é agradar a Deus, não é a respeito do seu reino, é a respeito da nossa vontade, o que eu quero. E por isso que não pode ser centrada em nós. E a oração do Pai Nosso nos ensina a focar e centrar extremamente em Deus. É segundo as regras e as normas dele. E por isso que a gente tem que aprender a orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar. A gente não sabe orar, que o Espírito tem que traduzir. Deus, olha só o que ele disse. Não era bem isso, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer, Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Que as nossas orações são tão defeituosas, problemáticas. Algumas pessoas vêm aqui e estranham que a gente tem em alguns momentos do culto que a gente faz uma oração que é lida, né? E que não tem nada de errado nisso, porque a oração do Pai Nosso é uma oração lida, é uma oração pronta. A Bíblia nos oferece várias orações prontas. Por quê? Porque a gente está querendo comunicar para você que às vezes uma oração pronta ela vai ser muito mais rica e bem menos antropocêntrica do que as orações espontâneas que você faz. Então a gente tem que aprender a mesclar, amém? Essa riqueza que existe. Mas o fato é isso, gente. Então você quer conhecer a Deus? Pratique a oração, mas não de qualquer jeito. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, de como que deve guiar meu relacionamento com Deus, que é um dos símbolos, e a gente ensina aí na classe catequética, a gente ensina na educação cristã, é o modelo do relacionamento com Jesus, é o modelo de oração cristã, que é totalmente diferente da oração dos fariseus. Você está acompanhando aqui, como a gente tem estudado o Sermão do Monte, a todo tempo Jesus faz referência aos fariseus, dizendo não façam assim, não queiram se aparecer como eles. Eles também faziam orações, eles também diziam ser crentes evangélicos da época, conhecedores da lei. Mas a oração que Jesus ensinou é totalmente diferente da oração dos fariseus e também totalmente diferente da oração dos pagãos, daqueles que oram sei lá quem e que não conhecem a Deus. A oração dos fariseus, que muitas vezes é a nossa oração, é uma oração egoísta. Deus não é o objetivo da oração. Deus é só um meio para alcançar coisas que você quer. Então você não vai até Deus por causa de Deus, você vai porque você quer algo, não é? E a gente quer usar Deus. A oração dos fariseus era assim, egoísta. A oração dos fariseus era centrada neles mesmos e para eles mesmos. Era antropocêntrica. O conteúdo da oração deles revelava que eles não eram apaixonados e obcecados por Deus. Eles eram obcecados por eles mesmos. Tudo na
na oração deles não era sobre Deus, era sobre eles. Tudo que a oração farisaica quer é a glória pessoal, é a realização de suas vontades a qualquer preço. A oração dos pagãos, a oração farisaica, é muito egoísta. E nós temos muito disso, infelizmente. Nós temos aí um modelo para a gente poder aprender e escapar desse tipo de oração que não enriquece, que não nos dá acesso às riquezas de Cristo. Mas também tem a oração dos pagãos, que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte. É uma oração que é irracional. É a oração daqueles que não conhecem a Deus. É a oração daqueles que se dirigem a Deus, mas é um Deus que eles não conhecem. É um Deus desconhecido, talvez, que Paulo falou lá em Atenas. É aquela oração que você faz só para cumprir tabela. Ah, não posso orar, sou crente. Não posso dormir sem orar. Né? Você faz aquela oração para se sentir aliviado, para não ter crise de consciência. Eu orei. Joga algumas palavras, nem sabe o que orou, né, e tal. É oração religiosa, da boca para fora. Uma oração desinteressada e nem interessante é. São palavras lançadas ao ar. Só tagarelice. É quando você ora, mas oração é conversa, é quando você conversa com Deus sem refletir, sem pensar no que está falando, no que está pedindo, por que isso, sem querer ouvir, entendeu? E tanto que Mateus vai dizer que as pessoas que oram assim acham que serão ouvidos pelo muito falar. Era como os pagãos faziam, eles achavam que de tanto falar, eles seriam ouvidos. Mas a oração cristã é diferente do fariseu e do pagão. A oração cristã é conforme o Pai Nosso. Ela é focada em Deus. Ela é apaixonada por Deus. Ela é obcecada em Deus, no seu reino, na sua vontade. E isso sem deixar de ser racional, sem deixar de ser consciente, sem deixar de ser ponderada e refletida. Diferente dos pagãos. A oração cristã, que é focada, baseada no Pai Nosso, ela sempre expressa a preocupação com Deus e com a sua glória. Até mesmo quando nós vamos pedir o pão nosso de cada dia, até mesmo quando vamos vamos tratar das nossas reais necessidades, ainda assim suplicamos sobre a sombra do venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha, não aquilo que eu estou pedindo, mas se o Senhor não quiser me dar, porque a sua vontade é melhor que a minha, amém, eu vou entender, amém? Jesus quer te levar a um relacionamento apaixonante. Você já se apaixonou alguma vez? Por pessoas, por hobbies, por pets, por alguma coisa. Imagina que você já teve uma paixão, então você entende isso, né? Jesus quer que você se apaixone por Deus. E o modelo da oração do Pai Nosso visa nos libertar de todo comportamento egoísta e antropocêntrico, para nos fazer experimentar e cultivar uma relação significativa, gente, e arrebatadora com Deus, que é a melhor relação que você pode ter, e na verdade é o objetivo da vida nessa terra, seu relacionamento com Deus. A oração do Pai Nosso nos dá as pedras que devemos pisar, para que a gente não pise em pedras falsas. Amém? Amém. Então é por isso que nós gastamos tempo ensinando sobre a oração do Pai Nosso. Ok? E ela é esse caminho do relacionamento. Esse modelo de oração ou de relacionamento ensinado por Jesus, que é focado em Deus e que visa fazer a gente ficar apaixonado por Jesus, termina nessa sexta petição. Era só isso. Termina nessa sexta petição, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é essa sexta petição? Nada mais é do que o reconhecimento de nossa vulnerabilidade.
é o reconhecimento de nossa incapacidade de adorar e alegrar aquele que é o objeto da nossa adoração, da nossa busca, de que nós queremos ter intimidade, mas nós reconhecemos que nós somos incapazes, inclusive, de adorar, de alegrar, sem que Ele mesmo nos ajude. Tamanho é o mal, o pecado que habita em nós. E nós reconhecemos isso quando clamamos: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois a nossa natureza, gente, ela tende a nos afastar de Deus, não nos aproximar de Deus. A sua essência, por causa do pecado, ele não te joga para Deus, ele te joga para longe de Deus. Não é você que vai até Deus, é Deus que veio até você. Você acha que você fez um esforço para vir até Deus, mas é Deus que veio até nós, porque nós nunca iríamos até Ele. Foi Jesus que veio até nós. Amém? Amém. Ele que deixou o céu para arrumar a bagunça que nós fizemos com o pecado. Então, a nossa natureza, ela tende a nos afastar de Deus. E Paulo, lá em Romanos 7, trata disso. No final do capítulo ele disse: olha, e eu acredito que você já deve ter sentido e falado isso também, olha, o bem, o apóstolo Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, é esse que eu faço. Que terrível homem que eu sou. E não é assim muitas vezes que nós somos? O bem que a gente sabia que deveria fazer, a gente não faz. E o mal que você sabe que é errado, que você abomina, você faz. O que é isso? É o pecado que habita em nós. É a nossa natureza que nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus e não a fazer coisas que agradam a Deus. A triste realidade é essa, que nós somos pecadores. Mas a boa realidade é que Jesus veio até nós para resolver esse problema. Amém? Amém. E por meio da experiência da salvação, esse pêndulo, ele muda. E ele pode vir e ir para o outro lado de nós começarmos a almejar, a fazer coisas que alegrem a Deus por causa da presença santificadora do Espírito dentro de nós. Mas esses privilégios da salvação e os privilégios de ter os deleites de Deus na nossa vida, conquistados por Jesus, eles são constantemente ameaçados, gente, pela realidade do pecado em nós e no nosso entorno. Então, se eu quero alegrar a Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero fazer coisas que deixem Deus feliz, mas constantemente eu sou ameaçado pela realidade do pecado, é natural que o coração daquele que ama a Deus tenha um anseio de não entristecê-lo, um anseio de não querer errar o alvo, um anseio de não pecar, pois a sua nova vida que você ganhou em Cristo agora deseja alegrar a Deus. Então essa pessoa que nasceu de novo, que agora não está mais inclinada ao pecado, mas está mais inclinada a Cristo, por causa da sua obra na cruz, ele clama, porque a realidade do pecado continua, mas ele clama, por isso ele pede, porque ele quer muito agradar a Deus. Se você ama a Deus, dentro de você precisa existir esse clamor: Deus, não me deixa cair em tentação. Há uma natureza minha que é um imã e quer fazer coisa errada, e as propostas estão aí, os amigos estão aí, e as facilidades estão aí, e eu estou bem afim, mas Deus não me deixa cair em tentação. Eu quero te alegrar, eu quero fazer as coisas certas. Se você nasceu de novo, se você ama a Deus, dentro de você, mesmo diante de uma realidade que está querendo te puxar, precisa existir um anseio que diz: não me deixe cair em tentação. Amém. Amém. Mas livra-me do mal. Queridos, a tentação, o que é a tentação? A tentação é o impulso ou o desejo de fazer algo que é totalmente contrário à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não é a listinha de pecado que homens inventaram, mas é o que a Bíblia ensina. Se está na Bíblia, ela ensina que não é assim que Deus deseja algo para o homem, ou é algo que você devia estar fazendo que é o bem, porque o pecado não é só coisas erradas, o pecado também é deixar de fazer o bem, a Bíblia diz. Não são as coisas erradas que você faz que é pecado.
Mas o bem que você tinha que ter feito, você não fez, também pecou, a Bíblia diz. É uma injustiça. Então, a tentação é aquele impulso, aquela vontade natural da nossa natureza pecadora de querer fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. É algo que é de fazer algo que é moralmente errado. E que mesmo que você não leu a Bíblia, não sabe tudo ali, os catálogos dos pecados, a gente não faz isso não, gente. A gente não fica enumerando e fazendo listinha. Mas Deus te deu uma consciência. Até aquele que não leu e não conhece os textos, a Bíblia diz que Deus colocou a consciência no homem. E essa consciência fala da lei de Deus. Todo mundo sabe, em qualquer lugar, o que é certo e errado. E essa consciência é a lei de Deus plantada dentro de você. Amém? Então é isso, a tentação é esse impulso de fazer contrário à vontade de Deus ou contrário à sua consciência. Mas a Bíblia não condena a tentação. Você ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então aqui a gente está estudando o capítulo 6, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver ali os textos sobre a tentação de Jesus. Então a tentação não é, ser tentado não é pecado. Aliás, a Bíblia até nos diz que a tentação pode ser até bom. A tentação pode ser até benéfica aos discípulos. Pois uma vez que você vence a tentação, uma vez que você suporta a tentação, uma vez que você passa por essa prova, você sairá dali purificado, fortalecido, desenvolvendo virtudes, fortalecendo e criando músculos espirituais. Tiago 1:2 diz: tende tendo por motivo de muita alegria o passardes por várias provações ou tentações, porque uma vez que você vence ela vai produzir esperança, experiência, perseverança. Amém? Então a tentação não é o problema. Tentação não é pecado, gente. Né? Tem gente que pede perdão a Deus por ser tentado. Você não precisa pedir perdão, você não pecou por ser tentado. Ok? É a sua natureza clamando. É o vampiro desejando sangue, entendeu? Então é a sua natureza. Mas que agora você tem o Espírito de Deus, você é um novo homem, você tem ferramentas para vencer isso. Sem aquilo que Cristo conquistou na cruz é uma batalha perdida. Mas com aquilo que Jesus nos deu na cruz, é uma batalha vencida, se você usar aquilo que Deus te deu. Amém? Então é o seguinte, a tentação não é pecado, mas cair na tentação é pecado. Cair na tentação é entristecer a Deus, é desonrar a Deus, é sujar o nome dele, é dar as costas para ele. Como Lutero dizia, o reformador, ele dizia o seguinte: você não pode impedir, falando de tentação, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Você pode impedir? Não tem como botar um radar anti-pássaro, né? Proibir que ele voe. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas você pode e deve impedir que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Amém? Amém? Isso é a tentação. Você entendeu? A tentação vem, o desejo de fazer algo errado, algo indevido, fazer um mal. Ela vem, você está com muita raiva, gana, quer, mas você resiste, diz: não vou fazer, isso não é certo, não é ético, não devo fazer, para que esse mal, não sei o quê. Você está ali lutando com a tentação, você resiste e você não faz, você não deixou aquilo criar ninho. Agora, se você alimenta a tentação, é um ninho, entendeu? Você está criando um ninho, aquela tentação vai ficando mais forte, até que você cai, você deixou criar ninho. Por isso, na oração do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou e que ela segue os demais ensinos da Palavra de Deus sobre oração, nós não pedimos para não sermos tentados. Jesus não disse para você orar assim: pede para Deus, me ajuda a não ser tentado. Deus, eu não quero mais ser tentado, me livra das tentações. Sabe como é que a gente fica livre da tentação? Sabe? Morrendo. Se você pedir para Deus te livrar da tentação, Ele vai te matar. Você está pedindo a morte. Só tem um jeito de você não ser tentado. É quando as tentações cessam. E aí que nós vamos ver se tudo foi bom ou ruim, né? Então, a oração do Pai Nosso não ensina a dizer, orar para pedir que as tentações passem. Mas ela me ensina a pedir que eu não caia.
Amém? Que eu não caia. É cair. E cair, gente, é a palavra bem certa mesmo. É bem correta. Cair. O pecado, que é o cair na tentação, fazer o que não devia, o que é contrário a Deus, a Bíblia chama de queda. É o cair no pecado. A Bíblia chama de queda. Porque você despenca de um ponto elevado, sublime e maravilhoso, que é a sua relação com Deus. Você despenca para um ponto baixo, carnal, de egoísmo e de soberba, onde você deu vazão aos seus apetites. E toda queda, né, Bela? Toda queda gera estragos. Só o pessoal do PG vai saber. Toda queda gera estragos, perdas. Tem quedas que geram atraso, né? Os maratonistas, a galera está correndo e cai da bicicleta, cai lá, e os outros passam. Toda queda gera estrago, prejuízo, atraso. Se você nasceu de novo, você tem Jesus no seu coração, você é um cristão, você ama Deus, então você não quer atraso, você não quer prejuízo, você não quer estrago no seu relacionamento com Ele. E por isso você clama. Amém? Amém? Não me deixa, Deus, cair em tentação. E como que Deus pode agir nas nossas vidas, nos ajudando a não cair em tentação? Primeiro, deixando-nos mais vigilantes, mais espertos, mais observadores dela. Olhando, atenção, o que está acontecendo? Olha o pecado me cercando, olha o negócio chegando aí, isso aí não é de Deus, pode parar. Entendeu? Você fica mais vigilante, esperto, vendo o mal. Amém? Amém. Para não ser enrolado e enganado pelo pecado. Como que Deus pode nos ajudar a não cair em tentação? Nos fazendo mais tementes. Quando você vê o pecado, em vez de você desejar o pecado, você tem nojo. Amém? Amém. Porque esse é o sentimento que Deus tem do pecado. Deus tem nojo. E Ele espera que você, filho dele, tenha o mesmo sentimento que Ele. Então você diz, Deus, não me deixe cair em tentação. Então você está dizendo, Deus me faz mais temente. E ser mais temente, segundo Provérbios 8, é o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Aborrecer o mal é ter nojo do pecado, que é o sentimento que Deus tem. Então Deus talvez vai te ajudar a você resistir às tentações, dando nojo do pecado. O pecado vem assim, entendeu? Porque a gente só vai fazer algo errado que você gosta, concorda comigo? A gente peca porque a gente gosta do pecado, gente. Essa é a verdade. Agora, se você tiver nojo, você não vai pecar. Amém? Outra maneira de você não cair em tentação, talvez seja Deus deixando-nos mais sábios, mais ligados, mais vigilantes, mais tementes, mas também mais sábios. Porque o sábio, ele tem as suas faculdades de julgamento elevadas. Ele tem reflexão. Cara, eu vou fazer isso. É errado. Tô afim. Mas espera aí. Vai ter essa e essa consequência. Eu vou perder isso, isso e isso. Vale a pena? Vou cair para dentro? É por aí? Então, são maneiras como Deus pode me ajudar a não cair na tentação. William Barclay, que é um estudioso da Bíblia, disse que na luta para não cair em tentação, nós ainda podemos recorrer a algumas forças. Gente, tem alguma área na sua vida que você constantemente é tentado e rotineiramente você cai nela? Ele diz, olha, na sua luta contra as tentações, contra o pecado que bate na sua porta, você pode recorrer a algumas forças. E ele diz o seguinte, você pode recorrer primeiro ao respeito próprio, a você se valorizar num certo sentido. Porque o pecado, a coisa errada, que ofende a Deus, sempre traz prejuízo. E no final vai trazer culpa. E ninguém gosta de conviver com a culpa. A culpa é um negócio realmente que é ruim. Que é ruim, mas é bom. Porque se não tivesse culpa, você seria um psicopata. Mas a culpa vem, entendeu? E a gente fica aqueles dias meio down, meio triste, porque vacilou, brigou com a esposa, brigou com o marido, né? Fez errado, discutiu, xingou, fez uma fofoca, fez algo que não era legal, entendeu? E aí você fica todo, vacilei, vem a culpa, e
E a gente não gosta desse sentimento, não é? Então você vai se sentir culpado. Com a culpa vai vir o medo, vai vir a insegurança. Então você pode apelar para a força do respeito próprio, né? Para não querer encarar esses abismos que vão vir a partir do seu pecado. Claro, tem pecados que são mais sérios, e as consequências são mais sérias. Então ele falou para você pensar nisso. Ele também fala para você apelar para a força da tradição. Você está na tentação, né? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Peco ou não peco, né? Você pode também apelar para a força da tradição. Cara, se eu vacilar aqui, dependendo do tipo de vacilo, eu vou fazer feio para minha família. Eu vou botar tudo no mesmo saco, porque esse negócio vai vir à tona em algum momento, né? Vou me envolver com droga, vou traficar, vão me pegar. Pô, fulano de tal, o nome já aparece, né? O seu nome vai estar no jornal, e aí é você e a sua família. Não é só você que fez errado, ou vão dizer que não presta. Não, ninguém da sua família presta. É tudo bandido. Então, você vai prejudicar a sua família inteira. Você vai prejudicar a sua igreja. Você carrega o nome da sua igreja. É a tradição. Amém? Amém. Você talvez vai carregar o nome da empresa. Você vai fazer uma coisa lá de tal maneira que o seu nome vai aparecer, mas você tem um status, uma posição numa instituição, e aí que ele vai carregar o nome da instituição. E vai tudo junto. Ele também diz para a gente apelar para a força do amor dos que nos amam, e daqueles que nós amamos. Porque às vezes, falhas e pecados que você pode cometer, vai levar a males irreparáveis, e você não vai ter mais coragem de olhar nos olhos daqueles que te amam. Por causa do que você provocou. O pecado, ele nunca afeta só você. O pecado sempre é individual e de alguma maneira coletivo. Mas principalmente ele diz para você apelar para a força da presença de Jesus Cristo, do Santo Espírito de Deus, que em ti habita. Amém? Amém. Coisa que o pagão, o fariseu, o incrédulo, aquele que não segue a Cristo, não tem. E tenta lutar nas suas forças contra o erro. E na maioria das vezes perde a queda de braço, porque ele não tem o poder do Santo Espírito, não tem a presença viva, ativa e real de Jesus Cristo dentro de nós, que nos ajuda a segurar o rojão e não seguir o caminho do erro, para alegrarmos ao Pai. Amém? E essa presença de Jesus, que é uma presença viva, não é uma imagem, um sentimento, uma lembrança, é uma presença real e viva. Ela tanto nos ajuda no sentido de força, a gente conta com a força de Jesus e do Espírito para nos livrar ali de não cair na tentação, mas também no sentido de temor, de corandelo. Cara, eu vou fazer isso mesmo? Deus está aqui do meu lado, vendo eu praticar esse pecado, esse erro, e na cara dura de pau, diante de Deus. Tem coisas que você faz que eu duvido que você faria na cara da sua mãe. Você sabe que algumas coisas tem, não tem? Ou de outras pessoas. Pois é, você está na cara de Deus. A gente é muito cara de pau, né? Mas a presença de Jesus e a força de Jesus em nós é essa presença do curandel, saber que a presença de Deus está constante. Isso nos constrange a cometer os erros. Gente, o Pai Nosso, o pedido ao Pai para nós não cairmos em tentação, é esse anseio dessa alma apaixonada que se relaciona e que ora não mais focada nela. Vocês entenderam? É uma mudança. O Pai Nosso é uma oração extremamente cristocêntrica, focada em Deus. Mas tem o espaço das necessidades, porque tem o pão nosso. Amém? Amém. Então é essa oração voltada para a gente buscar a santificação, se afastar do mundo no sentido de viver pelas práticas desse sistema apodrecido. Mas a petição não termina aí. Não me deixa cair em tentação, mas ela segue dizendo, mas livra-nos do mal.
mas livra-nos do mal. Observe que nós não pedimos para nos livrar da tentação, apenas para não cair, mas pede para nos livrar do mal. São duas petições que estão dentro de um mesmo contexto de santificação e uma vida que é apaixonada por Deus e quer fazer a sua vontade, mas que são ideias um tanto diferentes ou complementares. Mas o mal que pedimos livramento, que pedimos que ele desapareça, que mal é esse? O que significa livra-me do mal? Alguns defendem que esse mal, que quando a gente diz Deus, livra-me do mal, esse mal é o diabo. Assim é o diabo. Esse mal é o diabo. Esse mal é o maligno, é o Satanás. É algo objetivo. É um ser real, não é mitológico. É um ser real que odeia Deus. E odeia tudo aquilo que representa Deus e que carrega o nome de Deus. É algo objetivo. E quando eu estou dizendo Deus livra-me do mal, eu estou pensando no canhoto, no chifrudo. Livra-me desse sem vergonha, não deixa ele cruzar no meu caminho. Ele quer aprontar para mim. Me guarda, Deus. Livra-me do maligno. Protege-me das investidas de Satanás. Protege-me das retaliações das trevas, porque eu estou mudando, minha família está mudando, eu estou evangelizando. Protege-me, Deus, das retaliações, das armadilhas que o diabo sutilmente planta no meu caminho, das setas inflamadas, que a Bíblia diz, que vêm sobre a minha cabeça. Então, de maneira objetiva, alguns acreditam que se trata do maligno. Outros defendem que quando eu digo livra-me do mal, trata-se de um mal que não é objetivo, mas um mal abstrato, um mal subjetivo. O mal que nós estamos pedindo livramento seriam os efeitos da queda, as consequências do pecado que já estão presentes no mundo, na sociedade, inclusive na minha vida desde que eu nasci. O homem, antes da queda, antes do homem praticar o primeiro pecado, a Bíblia nos mostra e nos ensina que o homem era um ser pleno, gente. O homem era uma pessoa sem carência, sem medo, sem tristeza, sem inseguranças. O homem era um ser pleno, perfeito em todas as suas relações. Tinha um relacionamento perfeito com Deus. Tinha um relacionamento perfeito com ele mesmo. Não tinha problema psicológico, não tinha nada disso. Não tinha crise de identidade, não tinha sentimento de inferioridade, não tinha nada disso. Ele tinha um relacionamento perfeito com ele mesmo, perfeito com Deus, perfeito com o próximo. Era uma relação de amor, de amizade, de bondade, sem intriga, sem ciúmes, sem vaidade. Tinha uma relação perfeita com a natureza, sem destruição, de maneira a usufruir de maneira maravilhosa. Esse era o homem antes do pecado, ele era pleno em todas as suas faculdades. Mas a Bíblia diz que então entrou o pecado no mundo, veio o pecado, o homem praticou o pecado, e aí todos os homens começaram a pecar. E através do pecado foi introduzido uma anomalia, um vírus, um mal, que toda a humanidade passou a carregar. E esse pecado que entrou em nós, que faz parte da nossa natureza agora, ele trouxe efeitos, chamados efeitos, vou fazer um floreiozinho aqui só para fazer aparecer, chamados efeitos noéticos, estéticos e éticos, que envolve todas as nossas expressões e relacionamentos. Tudo que toca a nossa vida cai nessas áreas. E a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade rica, ela é restaurada nesses três valores. Os efeitos de pecados noéticos vêm de noeses. Noeses quer dizer mente. Quer dizer que quando o homem pecou, que tinha pensamentos perfeitos, raciocínios perfeitos, daí os cientistas dizem que a gente usa dessa máquina maravilhosa que Deus deu, a gente usa, sei lá, 6%, 5%. Gente, imagina você tendo um cérebro que dá 100%. Adão tinha. Só que o pecado nos limitou. O pecado afetou a nossa mente.
afetou o nosso pensar, o nosso raciocínio, o nosso relacionamento com a verdade. Os efeitos estéticos é que depois do pecado nós perdemos a capacidade de ver o belo. Perdemos a capacidade, ou foi distorcida essa capacidade, não é que perdeu, foi distorcida a capacidade de ver o belo, de se deleitar em Deus e na sua criação, de ver o mundo colorido e não sempre ranzinza e preto e branco e ó vida, ó azar. Perdemos a capacidade daquilo que transcende por causa dos efeitos estéticos do pecado. Com o pecado também veio os efeitos éticos, e nós tivemos distorcidos em nós a capacidade de perceber o que é bom, o que é reto, o que é certo. E aí esse caos na vida, na sociedade. Quando oramos, livra-nos. Quando oramos, livra-nos do mal. Estamos reconhecendo que nascemos em pecado, gente. Estamos clamando a Deus que Ele remova de nós os estragos, os efeitos, as consequências, aquelas reações que você tem, que você não sabe, que você diz, Deus, o bem que eu queria, eu não faço. Isso muitas vezes é os estragos, os efeitos, as consequências que você já carrega. E você está clamando a Deus, Deus, livra-me do mal. Porque isso tem prejudicado os meus relacionamentos, prejudica o meu relacionamento contigo, a maneira como eu encaro a vida. Livra-me do mal. Porque eu nasci com esse estrago. Você está dizendo, Deus, reseta a máquina. Faz ela voltar como de fábrica, quando o negócio já andou, pegou vírus. Se não é resetar, então pelo menos faz um upgrade. Amém? Estamos clamando por santificação, por sermos mais parecidos com Jesus. Clamamos por ser uma versão melhor. Por quê? Porque você ama a Deus, você sabe, você quer alegrá-lo, e cada vez mais passa por aí. Porque os estragos na sua vida também atrapalham a sua vida de adoração, de devoção, de piedade. E às vezes são ações pecaminosas, e às vezes são só os efeitos do pecado, que te induzem e te empurram para o pecado. E então nós clamamos a Deus para que Ele restaure. Amém? Queremos que os efeitos sejam atenuados ou removidos, para a gente poder amar a Deus mais intensamente e ao próximo como a nós mesmos. Queremos que esse mal subjetivo, que está aí fora, no trânsito, nas leis injustas, nas relações erradas, na violência, no assassinato, está aí esse mal. A gente quer que esse mal subjetivo que anda por aí, por fora, mas que também anda dentro de mim, reduza e desapareça. E isso Jesus pede para a gente orar. Então, tem quem pensa no mal como algo objetivo, tem os que pensam no mal como algo subjetivo. No que eu acredito? Que esse mal que nós pedimos livramento é tanto objetivo quanto subjetivo. Sai pelo meio. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente ora essa oração pedindo, Deus, livra-me do mal, objetivamente nós estamos pedindo, Deus, guarda-me de Satanás. Satanás existe. Ele não tem bondade nenhuma, ele não tira férias, ele só faz maldade. E ele não tem bons pensamentos a respeito de mim, porque eu te pertenço, eu ando contigo. E ele quer o meu mal, mas eu sei que eu estou debaixo de sua cobertura. E quem está em ti, o maligno não toca. Amém? O Senhor me guarda das retaliações, das macumbas. Macumba vem e volta. Né? Por quê? Porque eu estou orando, livra-me do mal. Amém? Porque eu confio em Deus, porque eu pertenço a Ele. Então, objetivamente, eu sei que eu estou pedindo também que Deus me proteja das retaliações, etc. Mas, ao mesmo tempo, também estou orando de maneira subjetiva e reconhecendo que tem coisas, comportamentos, ações que ainda são heranças de Adão, do pecado que a gente vem passando geração após geração. E que afeta
E que eu estou pedindo, Deus, isso me livra, isso diminui, faz acabar esses efeitos. Na mente, na estética, na maneira como eu me comporto, como eu percebo a verdade, como eu percebo o belo, como eu percebo o bom. Amém? Amém. Irmãos, para concluir, porque é a última frase, né? A última petição da oração do Pai Nosso, e nós quando oramos isso, ela fecha toda uma ideia que a oração do Pai Nosso está nos entregando. Para concluir, nós vemos que estamos crescendo na intimidade com Deus. Eu oro sempre, eu busco a Deus, eu jejuo, eu vou nos cultos. Isso para mim ainda não quer dizer que você é íntimo de Jesus. Você pode fazer muito disso. E não pode ser, e talvez não seja nem conhecido. O próprio Jesus disse, né? Senhor, Senhor, nem te conheço, rapaz. Fiz um monte de coisa. Nem te conheço. Então isso não quer dizer, mas faço, porque é importante, fazem parte das práticas piedosas do cristão. Amém? Amém. E que demonstra que você ama a Deus e que você quer crescer em intimidade. Mas o que nos mostra de fato que nós estamos crescendo em intimidade com Deus, é que quanto mais eu conheço de Deus, mais cresce o temor e a reverência dentro de mim. Mais longe eu fico do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então você não peca mais só quando eu morar no céu, por toda a eternidade, ou no novo céu e nova terra. Eu ainda peco, mas eu cada vez mais distante estou de tudo aquilo que desagrada a Deus. E o pecado já não é mais uma prática, mas é um descuido. Amém? É esporádico. Então, eu estou conhecendo mais de Jesus, estou conhecendo mais a Deus. Qual é o sinal? Junto com esse conhecimento de Deus, cresce o temor. Amém? Cresce o distanciamento do pecado, das práticas erradas, que só vão te entristecer, estragar você, os seus relacionamentos, e que se você abandonar, só vai te enriquecer, só vai florescer a verdadeira humanidade, vai te fazer uma pessoa muito mais bacana, bondosa, legal, vai te ajudar a amar mais os outros. E a reverência, o respeito por esse Deus que você ama, né? Tudo é Ele, eu amo Ele, é para Ele, para a glória dEle, por meio dEle. Amém? Isso cresce no meio, enquanto você cresce em amizade e relacionamento. É o que diz o Salmo 24, gente, 14. O Salmo 24, 14 diz que a intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. Amém? Então, você está crescendo em intimidade? Então tem que crescer o temor. Salmo 25, 14. Amém? E para esses, Deus vai revelar os seus segredos, diz o Salmo. Para esses, Deus vai revelar a sua aliança. Para esses, Deus vai escancarar os tesouros. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu vejo cristãos, muitas vezes tendo um comportamento de se horrorizar com a normatização de algumas práticas pecaminosas na sociedade. Cada vez mais tem algumas coisas que são pecados, que estão se tornando tão normal que parece que já não é mais pecado. Entendeu? Então eu vejo cristãos ficando horrorizados com a normatização de práticas pecaminosas na sociedade, como corrupção, né? A gente está escandalizado com o político que rouba bilhões, mas a gente é corrupto em várias coisinhas no nosso dia a dia. E não, tudo bem. Né? O caixa do mercado te deu R$2 a mais. Não é nada, fica pra ti, né? Todo mundo pega, não dá nada, entendeu? Então a corrupção vai ficando normal e você vai aceitando, né? Corrupção, aborto, né? Gerou, não quer? Tira, todo mundo faz, é normal, né? Não está sendo feliz? Parte para outra. Homossexualismo. Então eu vejo cristãos ficando horrorizados com a normatização de algumas práticas pecaminosas na sociedade. Mas esses cristãos que ficam horrorizados com a normatização de práticas pecaminosas na sociedade são incapazes de ver a normatização do pecado em suas vidas. Mentiras, malícias, invejas, pornografia, soberba, iras, mágoas, egoísmo, maltratar o próximo, falar mal,
rola solto, sem sequer ter um pesar, sem um pingo de lamento, sem temor. Irmão, você não está conhecendo a Deus. E conhecer a Deus é de fato se escandalizar com o pecado na sua vida, não querer ele na sua vida, é lutar contra, é clamar: Pai, não me deixe cair em tentação. Eu te amo, eu quero fazer o que te agrada, e o pecado não te agrada, me ajuda, não me deixe cair em tentação. Pai, mas livra-me do mal. Tem coisas na minha vida que eu carrego, são os efeitos do pecado. Tem coisas que eu já sou consciente, mas não consigo vencer. Tem coisas que eu nem sou consciente dos efeitos do pecado, mas livra-me do mal, para que cada vez mais eu seja mais parecido com Cristo, para cada vez mais a imagem do varão perfeito e glorioso seja gerada em mim, para que o mundo conheça a Ti. Amém? Por meio da minha vida, como um outdoor ambulante, revelando quem é Cristo, pelas virtudes que o Senhor está gerando em mim. Livra-me do mal. Irmão, clame. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a baixar sua cabeça e reagir diante do que você ouviu. Essa pregação falou com você? Não fui eu. A pregação é Deus falando. Amém? Deus falou contigo? Você foi provocado, balançado? Eu quero que você reaja, não fica aí de boquinha falada não, converse com Deus, mexe o lábio, ora de mente, já não é nem mais para estar olhando para a mente, feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo à terra para escancarar essa possibilidade de nós termos um relacionamento com o Pai, coisa que era impossível antes da vinda de Cristo. E por meio de Jesus Cristo nós sabemos quem Deus é. Nós não estamos adorando e buscando um Deus desconhecido, mas é um Deus extremamente amoroso, misericordioso, bondoso, que entregou a sua vida por nós que não merecíamos. E Jesus ganhou por nós na cruz isso. Deus, e esse é o relacionamento glorioso que está à disposição. Deus, e que há riquezas, e nesse relacionamento, Deus, há um enriquecimento da vida, da alma, do caráter. Deus nos ajuda a adentrar, a caminhar e nos aprofundar nessa relação. Deus, nós também confessamos e sabemos, Deus, que somos frágeis, somos ainda pecadores, fazemos coisas que não devemos. Deus, e até gostamos, tem misericórdia de nós. Nos afasta de tudo aquilo que é pecaminoso. Deus, nos afasta de toda prática de mentira, qualquer que for, não interessa o tamanho de mentira. Nos afasta, Deus, de toda pornografia. Deus, que recebemos, que divulgamos, que passamos adiante, que abrimos os videozinhos, que procuramos na internet. Deus, nos afasta de toda pornografia, nos dá nojo disso. Deus, nos dá nojo de todo sentimento ou relação de infidelidade extraconjugal, de infidelidade a namoro, Deus, a noivado. Deus, nos livra disso. Deus, de praticarmos, Senhor, as relações fora, Senhor, daquilo que o Senhor julga, Deus, que é o padrão correto, que é no casamento. Deus, nos guarda de tudo que é pecado, de falar mal, de agredir, de se irar, de desonrar, de atacar. Mas a nossa natureza busca isso, Senhor. Então nos ajuda, em nome de Jesus, e por isso oramos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado, Santo Espírito de Deus, que está em nós, e que nos santifica, e que nos levanta quando caímos, e que renova em nós o temor, e que renova em nós o desejo de agradar a Deus. Pai, ajuda-nos a crescer em santidade, a crescer em intimidade, e a demonstrar isso por uma vida piedosa, por uma vida, Senhor, de reverência e uma vida temente a Ti. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome.